Olá, boa noite a vocês, tudo bom? Gostaria que vocês me dissessem aqui se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, a conexão tá boa para a gente bater um papo hoje. E aí, tá tudo certo? Alguém passa uma mensagem aqui, se tá tudo ok? Vamos aguardar mais um minutinho. Isso, o pessoal tá chegando, acabando de jantar. Que bom, é uma alegria, né, estar mais uma vez aqui com vocês do Centro Espírita Portal da Luz. É um prazer, é uma honra, né? Encaro essa oportunidade como uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão. E hoje, né, só me apresentando, meu nome é Tatiane Goldar, sou advogada, sou membro da Associação Jurídico Espírita do Estado de Sergipe. E uma apaixonada, né, pela doutrina espírita, me sinto abençoada por conhecer e agora tá podendo também passar um pouquinho do que eu sei, do que a gente aprende, né, do que a gente tem tentado aprender e praticar para vocês aqui, amigos. Então, renovo os agradecimentos à casa, tá, gente? Muito obrigada por essa oportunidade. Espero que gostem. O tema de hoje é o mal e o remédio, né? Que está lá no Evangelho, no capítulo 5º ou capítulo 5, como queiram. Bem-aventurados os aflitos. Nosso bate-papo aqui vai durar em torno de 30 minutinhos, 35 minutinhos e a gente vai começar com uma prece, tá? Vamos fechar os olhos, acalmar os nossos corações, conectar com a nossa divindade, com a nossa luz interior e agradecer a Deus, nosso Pai maior, a fonte de toda a criação, de todo o amor. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma oportunidade, por mais um dia de trabalho, de vida. Obrigada por nossa saúde, pela saúde física, espiritual, emocional. Obrigada, Senhor Jesus, pelo convívio com os nossos familiares, amigos, pela bênção do trabalho, pelos desafios que nos ensinam a ser fortes, corajosos, despertando novas potencialidades, virtudes. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos aos trabalhadores de bem, da luz, aos mentores da casa, Portal da Luz. Agradeço ao meu mentor, meu guia espiritual. Peço a tua presença neste momento, a fim de que as palavras sejam de amor, sejam de aprendizado e que possam contribuir para o nosso crescimento espiritual. Sê conosco, Jesus, nesse momento de trabalho. Abençoa todos que aqui estão, todos os integrantes dessa casa espírita e a todos que aqui também não puderam estar. Muito obrigada, Senhor Jesus, sê conosco. Amém. Então é isso, gente. Vamos começar nosso bate-papo aqui, tá? Vamos falar sobre... Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Eu não tô vendo aqui as mensagens. Eu acho que não fica mensagens não, dessa forma aqui, né? O mal e o remédio, né? É o tópico que eu escolhi para tratar com vocês hoje à noite. Está no capítulo 5, né? Um capítulo extenso, né? Que vai tratar justamente da bem-aventurança da aflição, né? Então eu posso até começar um pouquinho antes de falar mesmo desse item, o mal e o remédio, que vocês espíritas também já estão cansados de ler, de interpretar, né? Mas é sempre possível que a gente encontre uma luz nova, a gente encontre um consolo novo toda vez que a gente lê. Eu queria começar um pouquinho falando dessa bem-aventurança, né, da aflição. Muitas pessoas às vezes não conseguem compreender
como que a aflição pode ser uma bem-aventurança, né? Por que que Jesus disse isso? Bem-aventurados os aflitos. O que são bem-aventurados? Sortudos, felizes, né? Aventurança, né? Bem-aventurança é o estado de felicidade, é o estado de satisfação, de plenitude. Como é que a gente pode estar num estado de plenitude, de satisfação, de felicidade, se nós estamos aflitos? A princípio parece uma contradição, se nós olharmos com os nossos olhos, com os olhos ansiosos, né? Com os olhos estreitos que a visão terrena exclusivamente nos oferece. Mas se a gente fizer uma leitura sistemática do Evangelho, se a gente for para a Bíblia, se a gente olhar o contexto onde as bem-aventuranças foram colocadas, a quem se dirigiam, por que se dirigiam aquelas pessoas e do que é que Jesus estava querendo dizer ali, se referindo não àquele momento de aflição, mas à vida futura, né, trazida, muito bem trabalhada na doutrina espírita, no Evangelho, né, pelo Consolador prometido. Aí a gente consegue compreender por que ser aflito ou ter uma aflição é uma bem-aventurança. De modo algum, Jesus nos disse que é bom sofrer. Não é essa a proposta do Evangelho. Até porque somos criados simples e ignorantes, né? E o nosso destino final, qual é? A felicidade. Né? A nossa meta, enquanto espíritos em jornada evolutiva, é sermos felizes. Então, a aflição não pode ser, né, o estado final, né, da nossa existência material, da nossa existência enquanto espíritos. A aflição é um sentimento, é um estado emocional temporário, através do qual, fatalmente, pela nossa própria condição evolutiva, nós haveremos de passar, se é que não estamos passando ou se é que não já passamos. Jesus nos convida, não turbe o vosso coração, eu venci o mundo. Boa noite, Maria, tudo bem? Fiquem à vontade aqui para colocar algumas mensagens, algumas reflexões, tá? Sobre o tema de hoje, que é o mal e o remédio, capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Então, como eu estava dizendo, Jesus de modo algum diz que a aflição é o fim, é a meta de todos nós. A aflição é um estado emocional temporário nosso, do nosso espírito, que vamos sentir, seja encarnados ou no plano espiritual, tá? E que fatalmente, infelizmente, acaba sendo um caminho para que a gente chegue lá na frente ao estado de felicidade. Então Jesus disse: no mundo tereis aflições, haverá ranger de dentes, dor e ranger de dentes. E ele diz: haverá aflições. Então nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. E neste exato momento da nossa existência, um momento crítico, né? Nessa passagem que a gente já sabe do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, estamos passando uma fase de transição da existência do planeta Terra e também, né, desse conjunto de espíritos que estão encarnados nesse momento, do qual fazemos parte. E é próprio desse momento, né, que é marcado por uma pandemia, né, uma pandemia que nos chacoalhou em vários sentidos, é próprio desse momento o sentir as aflições. Exatamente, Maria. Então, são aflições de toda a ordem, são aflições de restrições financeiras, muitos perderam o emprego, alguns estão na miséria, outros dependendo de parentes, outros precisando refazer suas vidas profissionais. Aflições de ordem emocional, seja por separações, divórcio, perda de entes queridos, pessoas que nós amamos que estão partindo. Seja aflições espirituais, né? Então, com certeza, é um momento difícil para todos nós. Estamos num momento típico de uma aflição coletiva, né? Para além dos sofrimentos e das aflições, né, que nós já tínhamos ordinariamente na nossa vida. Por conta de trabalho, de frustrações profissionais, de frustrações nos relacionamentos amorosos, frustrações com os nossos planos e projetos de vida, frustração na casa espírita, dificuldades de toda ordem. Se estamos encarnados, estamos vivendo, sofremos, né?
Passamos por dores, sabemos que o sofrimento é emocional, mas como somos ainda evoluídos, sofremos. E quando a gente chega no momento de transição, nessa fase que a gente está vivendo, nesse ciclo da humanidade, né? Com tantos problemas políticos, de ordem econômica, de ordem social e de ordem individual, tudo isso fica muito potencializado. E aí qual é o recurso que a gente tem, né, para esse mal? Né? Será que a gente pode enquadrar a pandemia como um mal? É um mal? É um mal necessário, como a gente fala, né? Graças a Deus, o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, nos ensina, né, que sim, é um mal porque traz sofrimento. Mas será que é um mal necessário? E se for necessário, né? Como é que a gente pode vivenciar, fazer essa travessia, né, nesse grande barco da nossa existência, fazer essa travessia nesse cenário pandêmico? Como é que a gente vai se comportar? E aí me vem aqui Pedro. Lembra de Pedro, gente, quando estava lá em alto mar, na turbulência daquele mar agitado, e ele com medo, né, de naufragar, meu Deus, e agora? E Jesus estava ali com eles, né? E no entanto eles estavam desesperados. Então, fazendo esse paralelo, lembrando daquela passagem bíblica de Pedro, né? Nós estamos vivendo num mar turbulento agora. A gente pode não estar individualmente nesse momento em sofrimento, mas não há como ser também 100% feliz assistindo o que a gente tem visto pelo noticiário e também o que a gente tem visto no nosso dia a dia, porque o momento é de aflição, tá? Não vamos aqui tergiversar sobre se o vírus foi plantado por nós ou se foi um vírus que veio da espiritualidade. Não nos cabe nesse momento esse tipo de reflexão. O que é importante saber é o seguinte: como o Evangelho de Jesus pode nos ajudar, né, a superar esse momento. E aí Jaime já dá uma dica aqui pra gente, eu já vou colar essa resposta dele, que ele fala de fé, né? Exatamente, Jaime, você já apressou até, você já está quase concluindo até a nossa fala. Fé, sim, é o grande recurso, né, para que a gente possa superar esses desafios, né, esse mal, né, é um mal porque primeiro nos traz tristeza, adaptações, né, precisamos realmente nos reinventar a nossa forma de lidar com a nova forma de trabalhar, com a nova forma de se relacionar, né, com essa necessidade de ficar mais em casa, com a nossa família, né, e que tem muitos benefícios do ponto de vista familiar, do ponto de vista individual, do ponto de vista do relacionamento, de a gente refletir sobre a vida, porque não há um mal que não venha para o bem. Então, a pandemia, sim, ela traz muito sofrimento, né, muitos tormentos, só que a gente precisa entender que nós temos aqui, né, um lugar seguro no Evangelho. E nesse capítulo especificamente, é tão belo esse capítulo, eu já li tantas e tantas vezes ao longo desse ano, e ele fala em justiça das aflições, ele fala em causas atuais e anteriores da aflição. Por que eu estou sofrendo? Não fiz nada, estou passando por uma pandemia, por que meu pai, minha mãe, alguém conhecido que eu amo desencarnou? Ou então o próprio espírito desencarna, por que eu desencarnei numa pandemia? Tudo isso está previsto, gente. Não cai uma folha da árvore sem autorização do nosso Criador, né? Então precisamos acalmar um pouquinho o coração, recorrer ao Evangelho, fazer uma leitura meditativa, né? E entregar. Porque aqui também não vai ter 100% das respostas que nós perguntamos no dia a dia ao nosso coração e a Deus. Nem tudo nos é permitido saber. Precisamos desenvolver, inclusive, essa pobreza de espírito positiva, essa humildade, essa simplicidade de dizer: Senhor, eu não sei por que isso veio, está turbulento, é aflitivo, mas eu me resigno. Eu vou me resignar, eu vou ter uma postura de me cuidar e cuidar do próximo, mas aceitar, porque isso vai passar. Tudo passa, né? A gente só não pode potencializar o sofrimento, porque potencializar o sofrimento nos tira, né, a lucidez, o discernimento. Então aqui no Evangelho, nesse capítulo maravilhoso, que deve ser lido e relido várias vezes, né, está dizendo aqui que nós temos causas atuais, anteriores, que muitas vezes esquecemos, porque na espiritualidade nós decidimos desencarnar num período de pandemia. Muitos já estavam programados para desencarnar nesse momento, né? E aqui nos ensina, inclusive, por que a gente deve se resignar. O que é que a postura da resignação nos leva, nos faz sentir? Paz. A resignação traz a paz. Por quê? Porque o que eu não posso mudar, né? Para o que não tem remédio, remediado está.
Então, às vezes a gente se debate tanto, né, querendo o porquê, as causas das coisas, querendo entender todos os processos, e são processos complexos. O que nós sabemos e devemos lembrar é que Deus é amor, soberanamente justo e bom. Primeiro item, né, do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, só quer o nosso bem. Mas estamos vivendo uma pandemia, então como conciliar isso? Compreendendo do fundo do coração que se existe esse fato que o mundo todo está vivenciando, é porque há de vir, né, um prêmio, uma consolação, um cenário mais à frente positivo, decorrente desse mal. Então a gente precisa, como espíritas, a todo momento reforçar a nossa fé, porque a doutrina espírita nos revelou a vida futura. Toda a coleção de André Luiz, né, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Nosso Lar, né, e são tantos livros que a gente tem, que a gente estuda, Ação e Reação, Vida e Sexo, que nos diz, a morte não existe, né? A morte não existe, há uma vida futura, a lei é de causa e efeito, né? E o que nós fazemos aqui vai refletir no nosso futuro físico, mas também no nosso futuro espiritual. Então, quando a gente compreende isso aqui dentro, não só aqui, quando a gente compreende essas verdades aqui dentro, a gente se coloca num ato de resignação, num ato de crença profunda, de convicção íntima, que eu não posso oferecer para vocês, nem vocês podem me oferecer. Essa convicção íntima, essa confiança suprema em que algo está regendo toda essa sinfonia, né? Essa banda que nós estamos passando, que alguém está no leme das nossas embarcações, essa confiança suprema nós precisamos desenvolver no ímã do nosso ser. E é esse convite que eu queria deixar para vocês, essa reflexão, esse convite, né, que a gente possa, os espíritas, os católicos, os evangélicos e aqueles que são ateus, mas que têm fé, que têm convicção, que possamos colocar em prática. Esse é o momento da prova. Não, a gente não vive ainda como espíritos imortais. Nós temos medo. Todos nós estamos com medo e é possível admitir isso, é saudável admitir isso. Porque quando a gente admite o medo, imediatamente a gente busca recursos para enfrentar o medo. E o Evangelho é um poderoso recurso, porque descortina para a gente, rasga o véu, né? Como diz Emmanuel na introdução do livro Obreiros da Vida Eterna. Rasga o véu, nos mostra a verdade, coloca luz sobre a sombra do medo e diz, calma, né? Se tivermos que contrair Covid e desencarnar, trabalhemos nossa mente para isso e nosso coração. Sabemos que estamos de passagem e que a morte não existe. Temporariamente deixaremos esse corpo, que não é nosso, e seguiremos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então precisamos nos dizer isso a todo momento. Né? E as lives, né? As palestras, os congressos, os seminários espíritas têm essa função de nos alertar para essa realidade que nós custamos, como diz aqui a mensagem, de acreditar. Porque ainda nós fazemos as leituras dos acontecimentos das nossas vidas, né? À luz do espírito, né? De um ser mortal, de um ser finito. Por isso que dá o desespero, porque a gente logo pensa, será que eu vou desencarnar? E se eu contrair Covid? Né? Então a gente fica preso ao medo e o medo vai enfraquecendo a nossa imunidade, né? E também vai baixando a nossa vibração, atraindo inclusive nossos amigos espirituais ignorantes que vão reforçar esse medo em nós. Muito delicado esse momento, né? Por isso que nosso querido amigo Divaldo Franco nos alerta tanto para a necessidade de elevarmos a nossa vibração através da fé, né? Utilizando o Evangelho como um instrumento de consolo para nossas almas, porque aqui, né, ainda não há toda a verdade. Só há a verdade que nós podemos suportar. Mas já há muita coisa. E todos os ensinamentos que nós aprendemos, principalmente nesse capítulo aqui, no capítulo 5º, que trata das bem-aventuranças, né? Tudo que nós aprendemos aqui, meus amigos, já nos consola bastante, né? Então a gente aprende aqui, através das instruções dos Espíritos, o bem e o mal sofrer, né? A gente aprende aqui que a felicidade não é deste mundo. Jesus nos disse isso há mais de 2020 anos e os Espíritos reforçam aqui
que não é aqui que nós vamos encontrar a plenitude. Nós temos estados transitórios de alegria, felicidades passageiras, alguns êxitos profissionais, um relacionamento amoroso, sadio, eventualmente, um grupo de amigos, muito poucos, nos quais, com os quais podemos confiar e com os quais temos bons momentos, mas sempre vai haver aflição, né? Aflições que nos tormentam desde outras existências ou até aflições que nós causamos nessa existência. Ansiedade, tristeza, depressão, perdas. E como superar isso tudo? Através do Consolador. Lembrando de Deus, nosso Pai maior, através do ensinamento do Cristo, que nos disse que ninguém vai ao reino dos céus sem ser através dele, porque ele se apresentou para nós e reforça aqui no Evangelho que é o caminho, a verdade e a vida. Então, o mal é uma questão muito relativa, meus amigos. O que é o mal? E nos diz o Evangelho aqui com muita propriedade que do próprio mal vem o remédio. E aí me lembra, sabe o que também? A homeopatia. Eu não sou médica, tá, gente? Eu sou advogada, tá? E professora. Mas faço uso da homeopatia, já fiz da antroposofia. E o que a gente aprende lá na homeopatia quando a gente toma aquelas gotinhas? Muitas vezes no próprio veneno está a cura, na própria doença está a solução. No próprio mal está o remédio, está o bem. Então, como é que nós podemos encaixar esse conceito do Evangelho, o mal e o remédio, né? Aqui ele diz que o mal é o quê? São as nossas aflições, os nossos sofrimentos exacerbados, a nossa falta de capacidade de entender e o que não entender, nos resignar diante do que é maior que nós. Aí a gente desenvolve esse espírito de entrega, sabe? Essa humildade, essa simplicidade que entrega a Deus tudo, inclusive a própria vida. Então, nesse mal que nós estamos vivenciando, que nos traz tantas restrições, nesse próprio mal, há o remédio. Como é que a vacina é feita? Como é que a vacina é feita? Ela é feita do próprio vírus inativo. Um dos mecanismos de produção da vacina é com o próprio vírus. Antecipadamente injetar o vírus em nós, inativos, para que o nosso corpo vá criando imunidade. Como podemos fazer essa interpretação com a questão da pandemia, né? Então, assim, o que a pandemia nos traz? Sim, o que a pandemia nos traz? Trouxe para dentro de casa. Disse, olha, rua não. Vocês vão ficar dentro da casa de vocês. Para fazer o que, gente, dentro de casa? Consertar as nossas relações com os nossos filhos, com os nossos maridos, nossos esposos e esposas, nossos companheiros. Olhar para dentro de nós um pouco, olhar para o nosso guarda-roupa cheio de roupa e de sapato, tanta coisa inútil. Olhar para as nossas casas, cuidar das nossas casas, cuidar de nós, fazer escolhas diferenciadas. A família é o laboratório da alma, já nos diz Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, né? A família é o laboratório, então é um momento de a gente voltar para dentro, porque a gente não vai para o mundo de regeneração nesse cenário que a gente está perdido no tocante às famílias, né? Em todo esse desafio moral que a gente está vivendo. Então é preciso voltar para dentro, vir para dentro de casa, ficar no aconchego do nosso lar, resolver os nossos conflitos, olho a olho com nossos filhos, com nossos esposos e esposas, né? De repente até desfazer relacionamentos que estão tóxicos, que já não servem mais, fortalecer os que nos servem, os que são úteis, os que trazem felicidade, né? Reafirmar compromissos. Então esse é o momento, apesar dos erros que nós cometemos, apesar das nossas fraquezas, é o momento de a gente firmar esse compromisso, parar um pouquinho de trabalhar, porque o trabalho não é tudo, né? Tudo vem com o seu tempo, com o plantio correto, e de repente trabalhar um pouco mais a família, o nosso interior. Estávamos muito fora, muito perdidos, muito trabalho, redes sociais, né? Vivendo uma vida superficial, sem nos conectar com a nossa verdadeira essência. Então, a própria pandemia, o próprio vírus, né, que nos adoece, que nos tira o oxigênio, também traz um grande remédio. Vamos voltar para casa, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar um pouquinho mais, vamos diminuir esse ritmo, vamos respirar melhor, respeitar um pouquinho a natureza, poluir menos o ambiente, reformatar as relações de trabalho, né? Então, percebam que o Evangelho é sábio.
Em todo mal ao remédio. Então, quando vem a depressão, a ansiedade, quando vem o câncer, quando vem uma doença física, crônica, autoimune, seja lá o que, pensemos que esse estado emocional é portador de uma mensagem. E nós precisamos perguntar a nós mesmos, com dignidade e com sabedoria, o que é que meu corpo está me dizendo nesse momento? Por que, Senhor? Por que, Pai amado, esse sintoma aparece? Quantas vezes eu mesmo já não me fiz essa pergunta, né? Desde uma pequena gripe até uma crise de ansiedade, quem nunca teve, né? Quem nunca ficou sem dormir, né? Por que, Senhor, esse sintoma? Então, por que pandemia? Pergunte a Deus, pergunte à natureza, ao universo, né? Pergunte ao seu anjo da guarda. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Você não fica sem resposta, ninguém fica sem resposta quando a pergunta é sincera, feita de coração, com humildade. Por que essa pandemia? E aí a vida vai lhe mostrando, né? A vida é um quebra-cabeça, é um pouco complexo, a gente tem que sair juntando esse quebra-cabeça aí para ver o cenário, né? Com um pouco mais de distância da realidade, porque quando a gente está mergulhado na aflição, fica só vendo televisão, contando os números de mortos, aquilo tudo vai nos afundando no desânimo, na tristeza. Quem é que gosta de ver o que a gente está vivenciando? Aí liga, muda de canal, vê o cenário político do país, uma mazela também, uma tristeza. Cenário econômico, uma mazela, né? Então, assim, a gente está realmente vivendo. Agora a gente tem uma fonte, a gente tem um recurso precioso. Vamos aproveitar esse momento, orar mais. A espiritualidade tem pedido, orem. Vamos orar, vamos fazer prece por nós, nossas famílias, pelos médicos que estão na linha de frente, por toda a equipe médica, né? Pelas pessoas que fazem faxina nos hospitais, por aqueles que não podem estar em casa com seus filhos e suas famílias. Vamos orar para que a gente possa levar a nossa vibração, aumentar a nossa fé. Porque o que é fé? Fé é confiança, já diz Emmanuel, né? Fé é confiança. E a gente, para confiar, a gente tem que ler e estudar para ser uma fé raciocinada. Não cabe mais aquela confiança mística, né? Aquela fé mística. Fé em quê? No nada? Não, fé em Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador. Não nos desampara. Enviou o Consolador prometido, né? Através das vozes dos Espíritos. Então somos abençoados. Nós não estamos passando uma pandemia, perdidos, né? Sem instrumentos, sem recursos. Nós temos o Evangelho. Nós temos muitas coisas boas que estão sendo produzidas nesse momento pela espiritualidade, livros, né? Todo um acervo aí à nossa disposição. Além de pessoas amorosas, bondosas, misericordiosas, que chegam próximo a nós e sempre traz uma palavra de conforto, sempre nos ajuda de algum modo. Então, meus amigos, é tempo de regeneração. Só que a regeneração não vai acontecer lá fora, meus amigos. A regeneração, ela vai acontecer dentro de mim, dentro de você. Né? Essa regeneração que tantos nós espíritas aguardamos já acordar, desencarnar e já acordar no mundo de regeneração. Né? Isso não vai acontecer como um passe de mágica, como um milagre. Não, os milagres já foram desmistificados, não há milagres. O que há é magnetismo, o que há é fé, o que há é o poder de cura que vem do nosso próprio fluido. Né? Então a gente precisa acreditar um pouco mais nisso, que eu, Tatiane, né, preciso mudar, preciso elevar a minha vibração, assim como todos vocês que estão aqui. Nós temos capacidade disso. Nós somos luzes e Jesus nos pediu há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos, há milênios. Brilhe a vossa luz. Esse é o momento de brilharmos a vossa luz, a nossa luz interior. Né? Essa transformação íntima, esse aperfeiçoamento moral que tanto a gente lê nos livros espíritas, nós estamos sendo convidados a praticar ela agora. Agora é o momento. Não é o momento do insulamento. A gente pode estar distanciado, mas a gente não está só. Estamos todos juntos aqui, vibrando pela melhora do planeta, vibrando por mais discernimento nas decisões políticas, econômicas e sociais do nosso país, vibrando, participando de grupos de prece, enviando bons fluidos para os céus, para a espiritualidade, conseguir trabalhar e conseguir nos ajudar, e ajudar os mais desfavorecidos, os que estão nas ruas perambulando, os que estão sofrendo, os que estão cansados, os aflitos. Então, meus amigos, eu gostaria de encerrar essa fala lembrando a todos vocês da necessidade de retornarmos ao Evangelho e ler sempre, mais uma vez e sempre. Esse capítulo é muito apropriado para o momento que a gente está vivendo e saibamos, tenhamos a convicção íntima que de todo esse mal,
né, que muitas vezes nós só enxergamos ele, de todo esse mal, da pandemia, de tudo que a gente fala dessa pandemia, né, é dela que vem o nosso remédio. O remédio individual, o remédio coletivo. Mas para isso, meus amigos, precisamos estar despertos. Precisamos pedir a Deus que nos dê direção e discernimento para que saibamos interpretar cada fato mal, né, e saber descobrir qual é o bem, saber extrair desse mal, extrair do lado negativo, extrair da sombra a luz. E assim poder também nos consolar e consolar os nossos irmãos menos crentes, menos preparados. É esse convite que eu faço a vocês, na verdade, que o Evangelho nos faz, né? Só estou lembrando aqui. E encerramos essa fala, essa breve fala, né? Com muita alegria, com muita confiança que estamos atravessando um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo desafiador e ao mesmo tempo um momento de luz, um momento que nos convida a deixar para trás, sabe? Deixar a Tatiane velha para trás, né? A gente tem que deixar os nossos defeitos. Como dizem os espíritos aqui no Evangelho, no livro dos Espíritos, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós que abraçamos uma religião, né? Estamos encarnados nesse momento falando do Evangelho, é uma responsabilidade muito grande. Nós já fizemos isso em outras existências e cometemos erros. Então esse é o momento de a gente realmente deixar para trás o homem e a mulher velhos, né? E abraçar e deixar vir, deixar emergir alguém novo. Alguém que possa efetivamente contribuir com esse mundo novo de regeneração que nos aguarda. Vamos fazer uma prece, né? Fazer uma prece de agradecimento, mais uma vez ao Centro Espírita Portal da Luz, aos mentores dessa casa e a todos os trabalhadores dessa casa. Que Deus, nosso Senhor, possa abençoar a todos vocês pelo belo trabalho que realizam, que vocês continuem sendo motivados e inspirados pelos bons espíritos a desenvolver esse trabalho com muito amor, muito carinho, muita bondade no coração. Que Deus possa unir todos nós num só sentimento de fraternidade e solidariedade. Fique com Deus. Sê conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Um beijo muito grande, espero ter contribuído. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada.